Deus está te provando para te exaltar. Expliquei, vou explicar de novo. Não existe um lugar mais apropriado para Deus experimentar o crente, a não ser dentro da sua casa e dentro da igreja. Sabe por quê? Porque na sua casa o pessoal dorme com você e acorda com você. Na igreja é muita gente, a gente passa mais tempo aqui do que em qualquer outro lugar. E sabe o que é que acontece? Aqui nós temos hierarquia. Às vezes Deus usa alguém acima de você para provar você. Ei, deixa eu te dizer, não perde tempo dando atenção ao teu coração que quer se magoar. Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Percebe que talvez Deus está provando você, porque Deus tem caminhos planos para você. Deus tem caminhos abençoados para você. Deus quer te exaltar. Deus quer trabalhar na tua vida. Deus quer fazer coisas grandes em você, mas você precisa ser provado. Vou dizer uma prova aqui, talvez o meu pastor Júnior. Veja, eu auxiliava o pastor Júnior como co-pastor. Auxiliava também como líder, vice-líder da juventude estadual, com o pastor Hélio. Ajudando ele ali. E ele formalizou o convite para a gente assumir como vice-líder. Para a gente que era líder no setor 4 e auxiliava o pastor, eu encarei como uma forma de também trazer um pouco mais de liberdade para o nosso setor, visibilidade e usar a nossa mocidade que estava tão boa para ajudar. Falei para o meu pastor. Meu pastor disse, não. Não, pastor, mas não vai atrapalhar? Não, dá certo não. Eu amei, pastor. Pastor Hélio, não dá. O pastor disse que não. Amém. Dias depois, pastor Hélio, o rapaz está aproximando a apresentação da liderança. Deixa eu te apresentar o membro como líder da área. Para atuar nessa área, porque a mocidade do setor 4 é a mais forte, a mais dinâmica da região. Vou falar com o pastor. Pastor, tal e tal e tal, não. E aí? Caiu algum dedo aqui? Caiu alguma coisa? Obedecer é melhor do que sacrificar, irmãos. O próprio Jesus disse para os seus discípulos, o que eu estou fazendo agora tu não entendes, mas amanhã entenderás. Ei, tem repreensão, tem processo, tem situação que Deus está movendo a tua vida para você caminhar em direção ao que Ele tem de melhor para você. Aprenda a ouvir não, aprenda a ser questionado, aprenda a não fazer a sua vontade. Sabe por quê? Porque Deus está nos tratando todos os dias enquanto nós vivemos. E eu aprendi que é melhor ouvir e ser tratado do que desobedecer e pagar o preço. Eu aprendi. Mas vamos lá. Deus se manifesta como um Deus irado no passado. Mas Ele se manifesta com a sua ira no presente. Diga, Deus ainda é um Deus irado. A morte de Jesus não invalidou o poder de Deus e nem a sua ira. Pastor, será? É verdade. É verdade. A ira de Deus é vista quando Ele entrega aos ímpios a imundície, as suas paixões. Ele leva à ruína e à morte aqueles que não querem nenhum compromisso com Deus. Infelizmente, a vontade de Deus é salvar. Romanos capítulo 1, que nós lemos, verso de número 18, Paulo está escrevendo justamente para esses que detêm a verdade de Deus em injustiça, que dizem o que Deus não está dizendo, que corroboram com o que Deus não está corroborando, que aprovam o que Deus não está aprovando. É por isso que no versículo 18 do capítulo 3, Paulo diz assim, não há temor de Deus no coração deles, eles são obstinados,
Quando chega no versículo 23 do capítulo 6 de Romanos, ele diz: o salário deles, que do pecado deles é a morte. Vai ter recompensa, é a morte. Mas ele dá uma vírgula e diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ezequiel capítulo 18 diz que na mão do Senhor estão todas as almas, a minha e a sua e de todo mundo. Deus hoje ainda se ira, irmão. Mas o problema é que a gente às vezes não sabe distinguir o que é ímpio. Nem todo descrente é ímpio, irmão. Às vezes ele é ignorante. Ele não reconheceu Cristo. Ele ainda não enxergou Cristo. Quem são ímpios, pastor? Ímpio é o culpado, é perverso, é aquele que se opõe à vontade de Deus. Ímpio é aquele que é sem reverência, sem piedade e sem temor de Deus. Ímpio no grego equivale a uma pessoa que, mesmo sabendo que é um ambiente de Deus, não reverencia Deus, não tem temor de Deus. Ele é ímpio. As suas ações são mal. Em resumo, isso significa que aquele que vive sem levar Deus em consideração, rejeitando seus mandamentos, andando segundo a sua própria vontade, vão pagar o preço. Vão pagar o preço. Infelizmente. Isso é Bíblia. Pastor, por que o senhor está pregando para nós isso e não está pregando na campanha? Porque é você que vai pregar lá fora. E se nós não conhecermos esse Deus que pesa essas coisas, como vai ser nossa mensagem? Nós vamos chegar aqui, na esquina ali, e dizer: não, pode continuar assim. Se você sentir que Deus te ama e que Ele está no teu coração, está tudo bem. Está nada, irmão. Está nada. Deus chama todos como estão, mas com Deus ninguém fica como está. Não tem um encontro na Bíblia Sagrada de uma pessoa com Cristo que ficou do mesmo jeito. Não tem um encontro de ninguém com Deus que saia da mesma forma. Paulo fica cego, mas é a luz de Cristo. A mulher samaritana, que era conhecida como uma prostituta, que já tinha 5 maridos, e o que ela vivia não era dela, ela sai de lá uma missionária, pregando o amor de Deus para a sua cidade, e todos recebem a mensagem. Sabe por quê? Porque encontros com Deus transformam, encontros com Deus muda, encontro com Deus muda a vida do ser humano. E isso é bom, sabe por quê? Porque todos nós que estamos aqui podemos nos alegrar. Você não é mais quem você era, você não vive mais como você vivia, você não tem a maldição que pesava sobre você, porque você teve um encontro com Deus. Quem teve um encontro com Deus? Você pode estar com os boletos vencidos, mas lembre, você tem a paz de Deus em sua vida. Você pode estar até sendo provado, porque Deus tem algo maior na sua vida, mas lembre-se, você não é mais o mesmo pecador obstinado. Você é salvo em Cristo Jesus. A ira de Deus no passado, no presente e no futuro. A ira de Deus incluirá a grande tribulação, um juízo para os ímpios. Coloca aí Mateus 24, 21. Mateus capítulo 24, verso 21, por favor. Evangelho de Mateus capítulo 24, 21. Vamos ler? 1, 2, 3. Está vendo aí? Manifestação da ira de Deus na grande tribulação. É por isso que nós acreditamos no arrebatamento.
Nós acreditamos no arrebatamento antes da grande tribulação. Sabe por quê? Porque nós não somos alvos da ira de Deus. Nós somos cheios do Espírito Santo. Mas não somente isso, note no seu papelzinho aí, Ezequiel 17, verso 9, fala sobre o juízo de Deus sobre as nações. Daniel capítulo 8, verso 19, fala também desse juízo. Sofonias capítulo 1, versículo 15, fala de um grande alvoroço e de uma grande assolação e uma grande escuridão e trevas. Pastor, e tudo isso vem de onde? De Deus. De Deus. Romanos capítulo 2, verso 5, fala de uma prestação de conta. O mundo prestará conta. Nós ainda vamos pregar para você sobre o grande juízo. Nós, a igreja, não passaremos pelo grande juízo, o grande trono branco. Nós passaremos pelo tribunal de Cristo, aonde as nossas obras e os nossos feitos serão provados com fogo. Com fogo. As obras que foram boas, as obras que agradaram a Deus, elas vão resistir o fogo. Pastor, e o que eu fiz enquanto crente que não agradou a Deus? Vai virar fumaça, vai queimar. Irmãos, ninguém vai ganhar galardão por destratar o irmão. Ninguém vai ganhar recompensa por ter ficado de braço cruzado enquanto podia fazer alguma coisa. A Bíblia chama obras de palha, madeira e feno. Não resiste o fogo, mas as que resistem vão brilhar para a glória do nome do Senhor. Mas pastor, como isso funciona? Vamos explicar isso depois para você. Mas eu quero parar por aqui nesse ponto. Sobre a ira de Deus. Não é a última palavra aos seres humanos. Diga, a ira de Deus não é a última palavra para os seres humanos. Porque se a ira de Deus fosse a última palavra para os seres humanos, todos nós estávamos perdidos. Porque ninguém passou o dia hoje sem cometer um pecado. Ninguém passou a segunda, a terça sem cometer nenhum pecado. Mas por que, pastor, que a ira de Deus não é a última palavra? Porque Deus proveu um meio de escape para a salvação da sua vida, da ira dele. Ei, a ira de Deus não pode ser resistida por nós. Nós não conseguimos aplacar a ira de Deus com a nossa própria força. Mas Deus provê um escape. Olha para o teu irmão que está pertinho.